Alô, amigos urbano! Começa agora o único podcast que fala sobre as páginas memoráveis e algumas nem tanto da história do Santos Futebol Clube. Sou Vinícius Cabral e estou aqui como sempre com ele, Fernando Ribeiro. Tudo bom, Fernando? Vini, tudo muito bem. Mais uma quinzena para falar da história do Santos, que é o que a gente gosta de fazer e que tá mais legal. Mais legal Tá a mais história legal, tá mais legal. do Vamos voltar falar ao de uma. passado do que falar do presente, Vini. Sim, vamos contar uma parte boa, uma história boa, né? Dessa vez. Vai falar Sim. sobre o torneio de Nova York de 1966, uma das páginas bastante importante da nossa história, que hoje é um dos jogos, né? Dois jogos, né? Que querem desqualificar de várias maneiras, né? Com aquele papo de oficial, não oficial. Mas existe todo um contexto, é sobre isso que a gente vai falar. Estamos gravando isso no dia 16 de julho, um dia depois da vitória do Santos contra o Ituano. O Santos é líder da Série B. A última vez que a gente tinha gravado estava numa situação horrorosa, né? Estava Sim. tentando se recuperar depois de uma sequência patética. Deu uma melhoradinha, está no lugar onde deveria estar na Série B, né? No lugar que deveria estar na Série B, né? Porque o lugar que o Santos tem que estar, a gente sabe onde é. E vale o registro também da morte do Modesto Romo. Problemas à parte, né? Gestão desastrosa à parte. Foi o último presidente campeão, né? Pelo Santos. Importante registrar isso. E, cara, a família tem muita história no Santos, né? Sim. Ou seja, então fica aqui nosso... O irmão de Modesto Roma é o autor do nosso hino oficial, né, Vini? Exato. E fica aqui nosso registro e um abraço para os familiares do Modesto. Tive a oportunidade de conversar com o Modesto, Vini. Uma entrevista Verdade. que eu fiz por telefone, não tem muito tempo, não deve ter um pouco mais de um ano, no máximo. Ele foi muito, muito, muito solícito comigo, muito agradável, me atendeu prontamente, respondeu as perguntas com bastante interesse. E tem alguns entrevistados que a gente sabe que responde de maneira protocolar, Sim. sim, não, talvez. Foi Fale com minha assessoria. ou então, o que você acha disso? Legal, né? Já para Isso. cortar, né? O Modesto foi muito, realmente ele foi muito agradável comigo. Eu agradeci ele bastante. Nunca tinha tido contato com ele, né? Foi a primeira e única vez, né? Por telefone. Mas um registro triste, porque uma parte da nossa história morre junto com o Modesto, né? Ficou por 3 anos como presidente, bicampeão paulista, entrou numa fogueira danada em 2015. Construiu elencos que pelo menos brigaram na parte de cima da tabela, né, Vini? Sim. Em que pese todas os acontecimentos, né, da gestão do Modesto, pelo menos dentro de campo, os 3 anos que ele esteve lá, o Santos foi bem, né? E aí isso aí a gente não pode. Algumas passagens memoráveis, né? Passagem incrível, né? Parmegiana. E aquela história sobre comprometimento, né? Aquela parábola sobre o Nossa, velho. Do comprometimento porco, né? do porco e da galinha, sobre estar ou não Moleque. comprometido, né? Isso foi foda. Sensacional. Teve a Diga aí. É sensacional essa passagem, assim, Modesto incrível, cara. Teve aquela demissão do Levi, né? Demite e não demite no mesmo dia. Inacreditável também. Sim, sim. Pô, Não, e fora a voz do Modesto, era muito Quem, engraçada. cara, imitavam ele, né? No Twitter. No Era muito Twitter. engraçado, Era brother. Era muito muito legal, engraçado. cara. O Modesto, ele era uma Ô, figura até caricata, né? muito. Ô, Fernando, eu tava pensando aqui. Você já esteve no Jornalista, Modesto tele... jornalista, né, Vini? De formação. Verdade. Então devia ser bem triste. Você já esteve ao telefone com o Modesto Roma, já esteve presencialmente com o Marcelo Teixeira, já Verdade. esteve com o Laor. Com Laura, Já esteve com exatamente. o Laor. Você já esteve com o Samir? Não, não tive prazer. E com o Pérez? Também não. Nem com o Também não. Rueda, né? Não, Rueda também não. Rueda muito Não. menos. Se tiver a chance de falar com o Rueda. Seria bem legal uma exclusiva aqui para Amigos Urbano, hein, Andrés? Andrés Henrique. Estamos abertos a falar Afinal de contas, você é a história também do Santos, né? Exatamente, exatamente. História horrorosa, mas é história. Não, enfim, é história e tem espaço. E história tem espaço nesse podcast, Vini. O único lugar que ele vai poder falar é aqui. Já fica o alerta aí, Andrés Henrique. É isso. A gente vai falar sobre a gente já falou torneio de Nova York de 66, né? O Santos
superou o antigo rival e, por que não, freguês Benfica, e foi a forra pelo que aconteceu na Copa do Mundo da Inglaterra pouco tempo antes. Isso, Vini, mas primeiro a gente vai falar um pouco sobre a conturbada temporada do Santos em 1966. O Santos foi campeão do torneio Rio-São Paulo, dividindo o título com outras 3 equipes, mas terminou o Paulistão na 3ª posição, o que naquela época, o que hoje seria até comemorado, né, Vini? Teria, enfim, uma carreata para receber os heróis do 3º colocado no Paulista. Guerreiros. Mas naquela época, ser 3º colocado no Paulista, o pau comia. No fim do ano, um grande baque, né? No ano de 1966, o Santos foi vice-campeão da Taça Brasil diante do Cruzeiro, com derrotas acachapantes e que mudaram a história tanto de Santos quanto do Cruzeiro, né? Essas partidas foram cruciais para a mudança de rota tanto do Santos quanto para o Cruzeiro. E aí anteciparam um processo de renovação, né, da equipe, na renovação de todo o departamento de futebol do clube, principalmente com a saída do técnico Lula, após mais de uma década no comando da equipe profissional. O primeiro semestre de 1966 foi dedicado à campanha vitoriosa, e a gente pode colocar até entre aspas, no torneio Rio-São Paulo, né? Porque as federações paulista e carioca, que eram as organizadoras do torneio, conseguiram a façanha de decretar 4 campeões dentro de uma mesma competição, na qual 10 equipes disputaram. Vini, como são 10 equipes, fica mais fácil de fazer o cálculo. 40% de campeões. Perfeito. Vini, você já viu isso? Não, na mosca, conta na mosca. Competição? Cara, acho que nem na rua, né? Não sei. Nem no torneio de botão que você faz em casa rola uma parada dessa. 4 campeões eu só vi no revezamento 4 por 100, Vini, né? Às vezes nem isso, né? Porque às vezes alguém quebra. Porque são 4 atletas que dividem, o último que chega dá a medalha para os 4. Verdade. É a única maneira de eu ter visto 4 campeões, mas enfim, nunca duvide do futebol brasileiro, da criatividade de seus cartolas. Pelo regulamento, o Botafogo deveria ser o campeão. Afinal de contas, ele teve saldo de gols melhor do que os rivais, né? Do que, por exemplo, o Santos, Vasco e Corinthians, porque o Santos, Vasco e Corinthians empataram com os mesmos 11 pontos do Botafogo. E aí os organizadores tiveram a brilhante ideia de dividir o título. Afinal de contas, não havia data disponível para um desempate entre as 4 equipes, porque o futebol brasileiro se preparava para preparar a seleção visando o tricampeonato mundial na Copa que seria disputada lá no Reino Unido, Vini. É verdade. E, aliás, a Copa do Mundo é um episódio à parte, né? Porque a gente já contou todo esse processo torto de preparação da seleção, como disse o Fernando, que tentava o tri, lá na série do Pelé, Nossa Majestade. A gente falou daqueles meses de preparação, quase 50 jogadores convocados, foram 45, no final ficaram 43, foram 2 cortes ali. Foi um grande lesão. Big Brother, né, Vini? Foi um grande Big Brother, sem Pedro Bial. Sim, né? Jogadores... tampouco o Thiago Leifert. Tampouco. Eles ficaram sendo eliminados. A gente fala com muito detalhe ali na série do Pelé. O jogador ficava sabendo que ia ser cortado assim num papel, assim, na porta, ou então num treino, um tal dia antes de tal jogo, assim. Então tinha um clima de tensão no ar. Os times eram divididos por cores, né? E aí os caras suspeitavam do time titular quando o Pelé estava jogando no time de tal cor. O time de jaleco verde. O Pelé tá jogando? Pô, talvez seja o time titular. De resto, cara, foi tensão, foi horrível. O Brasil tinha uma abundância de craques, né? É a época de ouro do futebol brasileiro, né? Nos anos 50 e 60. E ali pega um pouquinho de 70 também. E só que o Brasil não conseguiu fazer a renovação para a Copa do Mundo. Não consegue, né? Ainda hoje, né? Não consegue, cara. A incapacidade do Feola, né? De campeão do mundo, Feola, e da CBD de renovar o elenco ficou evidente. Gilmar, né? O Gilmar dos Santos Neves. Orlando, Lima, Zito, Pelé e Edu foram os santistas do elenco, ou seja, 6 jogadores, né? Uma coisa que acho que jamais vai se repetir. A gente pode cravar, né, Fernando? Durante a nossa Copa do Mundo? Sim. Precisando de 6 jogadores do Santos, a gente não vai ver.
Só no feminino. Nem no feminino, pelo jeito. Nem no feminino vai cair, porra. Então, é o que eu tô falando. Os caras conseguiram destruir ainda também isso, gente. A gente vai unificando, né, as divisões, né, do feminino e do masculino. O que não pode dizer que não há um processo de integração entre as equipes, né? É um processo, né? E isso, Barcelona é o escambau, o Santos é muito mais regular, todas as suas categorias e modalidades têm o mesmo desempenho no campo. Sim, foi a vez que o Santos levou mais jogadores, né? 6, porque isso é 58. Foram 3. Foram 3, 62, 4. Que o Mengalvio foi, Coutinho, 5, né? 5 e 62 e 70, Pelé, não, Edu. Não, foram 6. Gilmar, Mauro Zito. É verdade, 6. Então empatou. Pelé, Pepe, Coutinho, Mengalvio, foram 7, Vini. Então é isso aí. Foi a segunda vez, em 70 já foram menos jogadores, e aí de lá para cá, um aqui e outro ali. Ou seja, nunca mais veremos tantos santistas, né? Tantas pessoas para a gente torcer numa seleção brasileira. Vale o registro de que o Edu tinha 16 anos e 10 meses, o Lamine Yamal da geração, o verdadeiro, né? Lamine Yamal, que é o Edu da atual geração. Que joga bola esse moleque, hein? Olha só, muito bom jogador. Edu muito melhor. Muito melhor. O Edu foi o mais jovem brasileiro a participar de um Mundial, né? Então, e também é difícil, por mais que a gente tenha muitos prodígios hoje em dia, acho que é difícil alguém quebrar esse recorde aqui. Também o Brasil estreou vencendo a Bulgária, porque precisa cair, né? Tipo, você ter 16 anos e a Copa ser amanhã. Porque vamos dizer assim, esses meninos do Palmeiras, o Estevão, sei lá, tem 17, mas a Copa vai ser 24, 26, então ele vai ter 19 já. Não vai dar tempo, então, é isso. Não vai dar tempo. Isso. Geralmente o técnico fica com medo, que nem o Dunga ficou em 2010 com o Neymar e o Ganso. Né? Exatamente. O Brasil estreou vencendo a Bulgária por 2-0, com 2 gols de falta de Pelé e Garrincha, 2 belos gols. Foi a última partida em que a dupla jogou junto, né? Foram 40 partidas entre 58 e 66, nenhuma derrota, um absurdo. Esse jogo, cara, ficou... Os búlgaros e os brasileiros também, né? O Brasil sabia bater também. Foi uma partida muito violenta, o Pelé apanhou bastante, acabou ficando de fora do segundo jogo, que foi uma derrota para a Hungria por 3-1, e também o pau cantou nesse jogo. Essa derrota ligou o sinal de alerta, já que na última rodada o Brasil ia enfrentar Portugal, simplesmente de José Augusto, Coluna, Eusébio, Torres e Simões, todos os craques do Benfica, que foram batidos pelo Santos no Mundial de 62. Isso, Vini. O técnico Vicente Feola fez 9 alterações na equipe, inclusive mandando ao banco nomes como Gilmar e o Garrincha. E aí essa partida, né, foi o encontro mais aguardado da primeira fase, a partida entre Brasil e Portugal. O estádio Goodison Park do Everton, lá na cidade de Liverpool, recebeu 58.479 espectadores para o encontro entre o Rei Pelé e o Pantera Negra, o Eusébio. Esse jogo ficou marcado pela violência entre as duas equipes. Novamente o Pelé foi caçado em campo, apanhou muito até não poder mais e finalizou a partida numa maneira, num estado físico deplorável, se arrastando em campo. E aí vale lembrar que o cartão vermelho já tinha a expulsão, né? O processo de expulsão já existia no futebol, mas o cartão vermelho e o cartão amarelo, né? E o acúmulo do cartão vermelho pelo cartão amarelo. Tomou um cartão amarelo, depois mais uma chegada, toma o vermelho. Foi instituído somente na Copa do Mundo seguinte. Ô, Fernando, e vale ressaltar aqui que o Pelé até nisso foi melhor que o Messi, né? Porque o Pelé aguentou até o final, o Messi, o tornozelinho ali com uma escoriação básica, acabou saindo da final da Copa América, né? Bem absurdo isso, né? Saiu chorando porque sentiu vergonha, Vini, de ter abandonado. O tornozelo do cara virou uma bola de futsal, velho. Inacreditável, cara. E na hora que eu vi o lance, falei, ele não fez, ele se jogou, que ele voltou pro campo. Cara, é bem típico do futebol brasileiro, não é típico dele, né? Fazer isso. Porque ele cai fora, ele volta pro campo. Desde que ele se naturalizou argentino recentemente, né? E ele virou argentino de fato, né, cara? Então, ele virou sul-americano mesmo, né? E quando ele entrou, eu falei, é manha dele, não é nada. Foi nada, isso aí não foi nada. Foi nada. Enfim, exatamente. Bom, melhores e com muito mais fome de bola, os portugueses construíram um placar de 3-1
classificando-se à fase seguinte e mandando os brasileiros de volta para casa antes do esperado. Para o Brasil foi uma competição marcante. Afinal de contas, foi a única vez que o Brasil foi eliminada na fase de grupos, né? E para Portugal também. Afinal de contas, a seleção portuguesa terminou na terceira posição, o que ainda hoje é a melhor colocação de Portugal em uma Copa do Mundo. Vale destacar que o Coringa Lima foi o único a entrar em campo, né, nas 3 partidas e saiu em alta da Inglaterra. O Coringa nutriu altas expectativas de continuar na seleção para o ciclo seguinte, afinal de contas ele terminou a Copa muito bem, porém acabou preterido, não fez parte do elenco tricampeão mundial de 70. Essa foi a última partida do Lima, né? Essa partida entre Brasil e Portugal foi a última partida do Lima pela seleção brasileira, né, Vini? Ele não jogou mais depois dessa partida. Ele adora o Zagallo, né? Diga-se de passagem. Sim. O Pelé deu algumas declarações dizendo que tinha azar em Copa do Mundo, né? Porque ele também perdeu a maior parte, só jogou um jogo da campanha de 62 e chegou a dizer que tinha sido o seu último Mundial. No de 58 também ele tinha se machucado um pouquinho antes, né? De começar o Mundial, então ele chegou a dizer que continuaria na seleção, mas não jogaria a Copa de 70. Curioso, né, cara? Aí você dá para fazer um novo paralelo com o Messi, né? Gostam tanto de comparar, pra gente, todo mundo sabe que pra gente não tem comparação, mas o Messi um dia desses abandonou a seleção, né, cara? Muito louco. Que ano foi isso? 16? Foi aquele pra Copa? Depois da Copa América de Centenário, que foi nos Estados Unidos. Perdeu pro Chile, sim. Chile, perdeu pro Chile, estou dizendo. Então, ele perdeu 2 seguidas pro Chile, é demais também. 15 e 16, né? Era 16 foi o São Paulo? Não, Pizzi. E 15 foi São Paulo. Isso. Você vê como mudou, cara. Em 8 anos tudo mudou. Agora a Argentina foi a primeira seleção na história a ganhar 4 títulos seguidos. A Argentina ganhou a Copa América. Finalíssimo não, né? Isso também benevolente. Né? É o que é. É o que é. E pode ganhar outra finalíssima, né? Enfim. Sim, verdade. Vai pegar... Espanha, verdade. Fazendo esse paralelo de como em 8 anos, cara, tudo mudou para eles e para a gente também, consequentemente. Passada a decepção, né, em campos ingleses, era hora de voltar para o calendário do futebol brasileiro e para a nossa realidade aqui na Vila Belmiro. Após uma série de compromissos pelo Campeonato Paulista, a delegação santista viajou para os Estados Unidos para disputar o torneio de Nova York, que a gente falou. A viagem foi no dia 18 de agosto e os perrengues já começaram no aeroporto de Congonhas. Isso porque não tinha teto para voo, né? Não tinha visibilidade, então a delegação teve que ir para o aeroporto de Viracopos, em Campinas, que é pertinho de São Paulo, mas não deixa de ser um perrengue, né? Você ter que pegar suas coisas, sei lá, entrar num ônibus, ir para Campinas, e aí eles iam pegar um voo de Campinas para o Galeão, no Rio de Janeiro, para aí sim ir para os Estados Unidos, e esse voo lá para a terra do Tio Sam teve muita turbulência e muitos sustos a bordo do aparelho da Varig, e assim que ele tocou o solo do aeroporto John F. Kennedy, lá em Nova York, foi um alívio total para os jogadores. O Nicolau Mourão foi o chefe da delegação, o apelido dele não é Chácara, tá? Mas ele é a Chácara do Santos, ele dá nome à Chácara que o Santos ainda tem, né? Eu acho que ainda tem. Né? Tá lá, tá jogada lá. Ele foi o chefe da delegação, né? Ele foi um cara muito atuante ali na nossa política santista, que ainda jogador, sim, que ainda contou com a comissão técnica, obviamente, e o técnico Lula, além dos jogadores Gilmar Laércio, Carlos Alberto Oberdan, Mauro Lima, Joel, Orlando, Haroldo, Zito Dorval, Amauri, Mengalvio, Salomão, Toninho, Pelé, Pepe e Edu. Que baita delegação. Ave Maria. Após longa e cansativa viagem, a comitiva santista foi recepcionada pelos organizadores e rumou para o hotel Travelodge. A imprensa de Nova York cobriu com grande interesse esse torneio, dando ênfase maior para a partida de estreia entre Santos e Benfica. E isso tinha um tempero extra. Poderia ser apenas mais uma competição, porém foi a primeira viagem da equipe ao exterior após, né, a fraca atuação da seleção brasileira na Copa do Mundo. Como o Santos era o representante do Brasil no mundo, a expectativa era geral. E, inclusive, Vini, o Santos continua sendo representante, né, da seleção brasileira no mundo. O Santos muito mal, a seleção brasileira também, ou Perfeito. seja,
seleção brasileira atuando como o Santos. Na Alinhado. década de 60 era assim, exatamente. Além dos $50 mil para participar do torneio, estava em jogo também parte da reputação do futebol brasileiro. E o Santos fez o que se espera dele, né? O jornal A Tribuna levou às suas páginas a seguinte manchete: 2 pontos. Santos espetacular goleou o Benfica 4-0. No Randall's Island Stadium, recebeu mais de 25 mil espectadores, em sua maioria portugueses. O Lula mandou a campo para essa partida contra o Benfica o Santos com Gilmar no gol, Carlos Alberto Oberdan, Orlando e Lima jogando de lateral esquerdo, Zito e Mengalvio depois deu lugar ao Joel Camargo, Dorval, que depois deu lugar ao Amauri, Toninho, Pelé, que deu lugar ao Salomão, e Edu. Já o Benfica, treinado pelo Otto Glória, alinhou com Costa Pereira no gol, Cavém, Raul e Cruz, Jaime Graça e Jacinto, José Augusto, Coluna, Torres, Eusébio e Simões. Desses, Costa Pereira, Coluna, Graça, Augusto, Torres, Simões e Eusébio foram jogadores que participaram da campanha portuguesa na Copa do Mundo de 1966. Então essa partida foi um verdadeiro desfile de craques e lendas do futebol da atualidade, isso em 66. Verdade, Fernando. E a partida teve seu início atrasado, olha só. Tal qual a final da Copa América de 2024, entre Argentina e Colômbia, esse jogo atrasou por conta da invasão da torcida, mas não a invasão que a gente viu meio bizarra lá, né? Agora, onde foi o jogo? Em Miami? Acho que foi em Miami. Miami, Hard Rock Stadium. Hard Rock Stadium. Mas sim porque os torcedores que estavam no campo invadiram o gramado, né? E a gente tem certeza que a Vila Belmiro foi punida pelo STJD. Por conta dessa invasão, não tenho a mínima dúvida. Uma placa ficou punido por decisão do STJD. Exatamente. Que pelo amor de Deus, o STJD, né? Que morte lenta. Os fãs queriam tocar nos craques, né, que estavam em campo, ou mesmo pegar um autógrafo. A gente não tinha selfie na época, não era um recurso, então era chegar perto e, sei lá, dar uma cafungada ali, um cheiro no cangote do Pelé, por exemplo, e voltar para a arquibancada falando que chegou perto do maior de todos. E quem ficou na arquibancada, né, no lugar onde a torcida tem que estar, ficou indignada, né, porque a galera tava no campo e tava atrasando, e começaram a atacar coisa no gramado. Uma lata de cerveja atingiu o jogador Demetrios Papalanou, que ele era da equipe grega, o AEK, que era o terceiro participante da competição. Só isso, será que foi uma Heineken? Já tinha Heineken? Não, acho que tinha, né? Nos Estados Unidos, não. Heineken é europeia. Será que chegou lá? Já nos Estados Unidos chegou antes, né? Deve ter sido uma Budweiser. Ou aquela verdinha, outra Spaten, desde 1397. Isso é de Munique. Não, eu sei, mas quem que foi garante? Uma Miller, ou foi uma Miller, 1.300. Não tem nenhuma comprovação. Absurdo isso. O marketing está atingindo níveis, velho. A crise passa pela comunicação também. E para que os torcedores abandonassem o campo, foi preciso que o sistema de alto-falantes do estádio anunciasse que o jogo seria suspenso se o campo não fosse evacuado. Ainda assim, houve correrias e troca de socos entre os torcedores. Ou seja, um clima, uma delícia. Tranquilaço. E a tribuna seguiu dizendo, abre aspas para a tribuna, né? Foi uma soberba exibição de técnica que serviu para evidenciar o valor do futebol brasileiro e restaurar seu conceito internacional após o malogro da seleção no último torneio mundial. Ou seja, o relato da tribuna, né? Inclusive a tribuna teve até um enviado especial ali para o torneio, era isso, de que o Brasil, o Santos estava representando o Brasil, a imagem do Brasil perante o mundo que ficou arranhada, né? O Brasil, se a gente hoje é chamado de país do futebol, sendo que a gente não ganha nada há 20 anos, e nos últimos, sei lá, 30, 40 anos o Brasil tá pau a pau com outras seleções, né, em termos de conquista, França, Espanha, não em Copa do Mundo, mas em representatividade, Eurocopa, etc., tamanho de torneio, o Brasil é o país do futebol pelo que ele fez ali, né, 58, 62, 70, então o Santos podendo jogar para vingar o nome no Brasil é muita coisa, cara. É muita coisa. Então a gente precisa sempre trazer isso aqui. E não é esse dado que eu trouxe de que a Argentina é a maior vencedora de campeonatos seguidos, porque hoje
esses torneios como o Santos, ou até outros torneios de seleções da época não são considerados hoje em dia com tanto peso, mas o contexto histórico diz totalmente o oposto, né? Vini, ainda bem que o Santos de hoje não vai vingar a seleção brasileira. Ainda bem que a seleção brasileira não vai depender deste Santos para vingá-la. Fico imaginando agora a gente mandar esse time do Santos para os Estados Unidos para vingar a nossa má atuação na Copa América. Meu Deus. O Brasil empatou com a Colômbia, né? A gente tá devolvendo o Morelos para a Colômbia. Uma forma de vingança, né? Na verdade, a gente tirou o Morelos da Copa América para tentar ajudar o Brasil, né? E tá devolvendo. Pega para vocês aí. Sim, inclusive tirou ele da veio para cá, e levou para ganhou muito peso para não ser convocado, né? Exatamente. Não, mas é isso. O cara tava na Europa, o Santos tirou de lá, levou para a Colômbia, pega. Eu acho que é uma forma de vingança. Sensacional. E bom, voltando a 66, apesar do domínio alvinegro, quem teve a primeira chance naquela partida foi o Benfica, nos pés do José Augusto, mas o arremate dele parou em intervenção de Gilmar. Aos 16 minutos, o Toninho Guerreiro invadiu a área pela esquerda, disparou um verdadeiro petardo, fez o Santos abrir o placar 1-0. O Santos teve chances para ampliar o placar antes do intervalo, mas os times seguiram aos vestiários de Nova York com o placar 1-0 para o Peixe. Na segunda etapa, o Pelé deu com açúcar 2 vezes para o Edu marcar, né? O camisa 10, o Pelé, ainda fez um golaço para fechar o marcador e levar a torcida ao delírio. Pelé foi o man of the match, como diriam, né, os norte-americanos, o melhor em campo, mas o sistema defensivo santista funcionou muito bem para anular o forte ataque do Benfica, principalmente a sua estrela da companhia, o Eusébio. O Edu também se destacou com 2 gols, várias jogadas de efeito, e durante o segundo tempo, novas invasões foram registradas. Inclusive, centenas de torcedores ficaram atrás dos 2 gols para acompanhar a partida em um lugar privilegiado. Mas não é atrás do gol que nem é na Vila Belmiro geral, não, tá? Não. O pessoal estava dentro do gramado, do lado do gol, atrás do gol ali, como acontece no Juventude. Eu ia falando, na Nova Sintra acontece isso, em vários campos de várzea. Enfim, tiveram uma chance absurda de ficar perto daqueles jogadores, tanto do Santos quanto do Benfica, e de assistir ao vivo aquele atropelo santista. Mais do que ouvir a gente falando, vale ver as imagens desse jogo. A gente vai disponibilizar um compacto de algumas lances dessa partida nas nossas redes sociais. Você consegue encontrar, se você está vendo a gente pelo YouTube, aqui mesmo no YouTube, mas espera terminar esse vídeo para ir ver o outro vídeo. Mas tem umas imagens bem legais dessa partida, com qualidade boa, até porque foi nos Estados Unidos, tinha uma tecnologia mais avançada já naquela época, e é muito bom a gente ver como o Santos era incrível, né? Esse tem um compacto de uns 40 minutos, assim. Vale muito, muito a pena assistir. Tem alguns outros que tem só os gols, assim, então, para ter uma noção do que era. Não só por qualidade a gente sabe, né, o que foi o Santos, o que foi o Benfica, mas da atmosfera do estádio, essas invasões, o público atrás dos gols é inacreditável, cara, imagens inacreditáveis. E na decisão para o Santos, né, porque o Santos ganhou esse jogo, depois foi jogar contra o AEK, se o Santos ganhasse era campeão, no mesmo estádio o Santos bateu o AEK, né, o representante da Grécia, que jogou bem fechadinho na defesa, né, o Santos teve o domínio total e só não ganhou mais porque o goleirão Maniates foi considerado também o man of the match, o man daquele match. E o Pelé fez o gol anulado logo aos 7 minutos, né? O Santos continuou atacando, e só que aos 30 minutos o Toninho driblou, avançou, tocou pro Pelé, que tocou de volta pro artilheiro, e ele invadiu e chutou para marcar o único gol da partida, o Toninho, que fazia gol de tudo quanto é jeito. O Santos insistiu no segundo tempo pelo segundo gol, mas não conseguiu vencer a defesa grega. Depois do apito do árbitro Vicente Daibis, o alvinegro praiano comemorou mais uma conquista internacional e completou essa chamada vingança, né? Podemos dizer, essa vingança do futebol brasileiro sobre o futebol português, guardadas as proporções. O Santos foi a campo naquela tarde com Gilmar, Carlos Alberto Oberdan, Orlando e Lima,
Lima na lateral esquerda de novo, Zito, Mengalva, depois Salomão, Dorval, depois Amauri, Toninho, Pelé e Edu. Agora vamos de AEK. Ave Maria. Maniatis, Sofianides, Vasilion e Frogalaukis. Papopoulos. Esse era bom, hein? Papopoulos era um volante ali que fazia o box-to-box bem demais, cara. Esquedofilac. Aí a linha de frente era braba. Stamatialis, Statopoulos, Carafescos, Papoianou e Mastracoulis. Bela linha de frente, viu? Belíssima linha de frente. Sensacional. Acho que é a maior linha de frente do futebol grego, né? Da história da Grécia, né? Tirando ali, de repente, Caristeias, Sócrates. Caregones. Não, Caristeias, Caragones. Não, cara, eu acho que pede pro time dos filósofos, hein? Não sei, viu? Aquele time da Grécia era ruim, porra. Foi campeão, mas era ruim. Ah, mas mesmo assim, foi campeão da Europa. Aí o senhor também quer desqualificar. O senhor acha que só tem um jeito de jogar quer reescrever a história. né? Aquela Eurocopa não valeu nada. Nada. Enfim, o jogo entre... perder, né, aquela Eurocopa. O jogo entre gregos e portugueses, né, foi disputado entre Benfica e AEK de Atenas. Foi o jogo que fechou o torneio, mas só para cumprir tabela. Afinal de contas, os norte-americanos também não sabem fazer regulamentos. Eles deveriam ter jogado essa partida antes, né? Mas enfim, terminou o empate em 2-2. Benfica saiu desse torneio sem vencer nenhuma partida. Para o Santos, a excursão continuou. O Santos seguiu com 2 empates no México, jogando contra as equipes do Toluca e do Atlante. Na sequência, voltou aos Estados Unidos e goleou a Internazionale da Itália, Internazionale de Milão, por 4-1. Ô, Fernando, esse finalzinho, desculpa a gente cortar, esse finalzinho Claro. tá repetido, tá repetido. O editor esqueceu de cortar essa parte, fala da reconstrução. É isso, Vini, é isso, né? Bom, só para a gente complementar, no fim do ano, o Santos teve uma página memorável da sua história em 1966, mas o fim do ano não foi dos melhores. A derrota para o Cruzeiro, da maneira como ela foi, para um jovem time do Cruzeiro, para um time desconhecido como o Cruzeiro, acabou acelerando algumas mudanças em Vila Belmiro. Porém, o ponto alto daquele ano realmente foi essa vitória contra o Benfica. E o mais legal, Vini, né? A gente teve a oportunidade, o prazer de entrevistar o Coringa Lima por diversas vezes, né? Para a construção da biografia Um Coringa Entre Reis. E o Lima fala dessa partida com bastante emoção, né? Com bastante entusiasmo, porque o Lima estava, né, naquela partida, naquela tarde lá em Liverpool, onde o Brasil perdeu para Portugal, foi eliminado, perdeu de uma maneira... Portugal jogou bola, é claro, mas abusou da violência, principalmente em cima do Pelé. Os brasileiros se sentiram bastante incomodados, e aí geralmente os jogadores sempre utilizam, né, Vini? Aquela, não, essa partida não tem nada a ver com a outra, o que ficou na Copa do Mundo, isso aqui é uma outra partida, mas o Lima confidenciou para a gente que não, que os jogadores do Santos, principalmente aqueles que estavam na Copa do Mundo de 1966, entraram sim buscando uma revanche contra os portugueses do Benfica. E tinha muito um lance de defender o Pelé, né? Defender, não só defender da porrada, mas defender a imagem do Pelé. Sim. Né? Obviamente os jogadores do Santos e a seleção também. E o Lima, cara, ele tem a fala mansa, ele tem um rostinho ali tranquilo, mas o Lima Cachorrinho de era madame, né? Cachorrinho de madame, né? O apelido dele era Cachorrinho de Madame, mas ele ia pra porrada. O Lima era um dos que, na hora do vamos ver, ele não afinava, cara. Nunca afinou, gostava. Gostava bastante, então esse é o tipo de jogo que ele adorava jogar. E, bom, como ele jogou na lateral, eles estão falando do jogo do Benfica. Ele jogou na lateral esquerda, ele foi um dos responsáveis por anular o ataque do Benfica, né? Que se passou zerado. Enfim, mais um grande jogo na história do Santos, na história do Lima, de esses tantos craques que vestiram nossa camisa, numa época que o futebol brasileiro fazia bonito nos gramados estadunidenses, né? Diferente de agora, que a gente não consegue ganhar de quase ninguém, né? Essa é a grande verdade. Foram uma vitória e 3 empates, né? Acho que foi isso, né? Na Copa América. Só ganhou do Paraguai, né? Empatou Costa Rica, Colômbia e Uruguai, uma campanha
para ser esquecida, muito diferente da campanha do Santos no torneio de Nova York, que precisa ser exaltada sempre, certo? É isso, Vini. A gente está lá, né, no amigosurbano.com.br, nas redes sociais como @amigosurbano. Um abraço para o Christian, fugiu o sobrenome dele agora, que comentou no último programa que me viu no Santos de Chapecoense, mas ficou com vergonha de falar comigo. Eu falei, Christian, vai lá falar comigo. Que isso, cara? Aliás, quem vai ser o primeiro torcedor a abordar os integrantes do Amigos do Urbano vai ganhar um prêmio. Quem for o primeiro a abordar no campo, na rua, vai ganhar o prêmio. O Fernando costuma cobrar por foto, né, que é um pouco mais exigente. Eu não, cara. Chega, troca uma ideia. Naquele dia eu fiquei no retão, que eu fui com a minha filha. O ideal é falar com os meus assessores primeiro, Vini, para qualquer abordagem. Eu sou um deles, inclusive. Parcerias no direct. Eu tava com a minha filha, então fui no 1 e 2 porque eu pensei que ia chover. Mas geralmente a gente tem ficado no 24, né? Porque é o lugar para gastar menos dinheiro para ver esse futebol horroroso do Santos. Na segunda-feira eu fiquei no 24 ali, porque entrei atrasado, inclusive, porque o sistema obviamente falhou, né? Entrei com 2-0. Eu entrei com 2-0, Fernando. Ou seja, o senhor chegou, o Santos parou de jogar bola. 30 anos de arquibancada, acho que eu nunca entrei com tamanho atraso. E é isso, para mim o jogo foi 0-0, uma pena. O nome disso é modernidade, Vini. É isso. Aliás, quem for segunda contra o Coritiba, vá cedo, porque vai começar o reconhecimento facial. Não teve reconhecimento facial nessa partida? Não, foi QR Code, mesmo assim deu pau. Pai amado. Eu não consegui nessa partida, mas enfim. É isso. Beleza, galera? Um abração a todos e até a próxima. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.